minha vida na minha mão? Você quer conduzir a sua mão? Se confiar em Você quer conduzir a sua vida? Aí anda aquele versículo assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força, né? É. Agora, por que a gente não deve conduzir a nossa vida? Porque a gente é falho. Espera um minuto. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Deus sabe. Pois é. Onisciência. Você sabe por que você não pode conduzir a sua vida? Porque a ansiedade do dia de amanhã lhe faz direcionar a sua vida por caminhos inseguros. Porque você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Se você entrega a sua vida a Deus, Deus vai justamente revelar exatamente a você como você vai ter que se conduzir hoje, porque Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É por isso que muitas vezes você prepara, as preparações são do homem. Aí você prepara, amanhã a gente vai fazer um projeto, a gente vai para viagem e tal. Aí, não deu certo, não choveu, não deu certo. Não foi o que Deus está vendo amanhã. O preparar é do homem, mas o executar é de Deus. A nossa vida não pode estar na nossa mão, por quê? Porque a gente só sabe preparar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você se prepara para amanhã. Você botou carne de charque na geladeira, botou refrigerante, botou tudo para o almoço da manhã. Mas você não sabe se você vai almoçar. Quer dizer que a gente planeja, mas não executa. Você não sabe. Você não sabe se você vai almoçar aquilo. Porque de repente você amanhece com uma dor na barriga, você amanhece doente, você está com fastio, você não vai almoçar. E aquilo é a preparação todinha. Outra coisa, às vezes você prepara, eu vou trabalhar para quando eu me aposentar, aí eu ter muito, aí Deus vai e tira você do trabalho, antes de que você se aposente. Hoje de manhã eu acordei, a sala toda bagunçada aqui. Eu disse, na hora do almoço eu arrumo para o programa da noite. Trabalhei até 5 da tarde sem almoçar. Tá vendo aí? A gente planeja, mas tá vendo, filho da gente? Do jeito que ele quer. Inseguro. Nós somos inseguros. Porque a gente não sabe o que vai acontecer um pau na nossa vida. Um pau. É verdade. Né? Aí veja que coisa interessante. Por que a gente não deve conduzir a nossa vida? Por causa da nossa inclinação. Para o mal. A gente tem uma inclinação. Você sabe qual é a inclinação do homem? Para o mal e para o pecado mesmo. Aí, veja aí, Romanos. Romanos, capítulo 8. Amém. E o versículo 5. Amém. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Lê. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essa é a nossa inclinação. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Nem verdade. Aquela morte, né? Aquela alma que pecar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Eu pergunto, você está na carne? Claro, todo ser humano está na carne. Não é momento. Isso aqui o que é? É carne. Então todo mundo... Todo mundo. Mas a gente tem que andar no Espírito, né? Mas é justamente isso, querido. Mas então, nós... tá na carne, mas tem que andar em Espírito. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O que é isso aqui? É carne. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Carne. Então eu estou na carne. Qual é a inclinação dessa carne? É alimentar a carne. Inimizade contra Deus. Agora. Inimizade contra Deus. Então a gente está na carne, eu estou na carne, e eu tenho essa inclinação de se distanciar de Deus, de inimizade contra Deus. Só que tem um detalhe. Veja o versículo 9. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em É isso! Vós não estáis na carne. Olha aí. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se há uma condição. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse está lá dele, ele está na carne. É verdade. Agora veja o verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Mas o corpo está realmente, o corpo está morto? O teu corpo está morto para o pecado? Tem que estar. Tem, meu filho! Não está mais estar. Mas veja a expressão. E se Cristo está em vós, se Cristo está em vós, o corpo está morto. Nem isso a gente garante. Nem isso você me garante de que Cristo está em você. Porque se Cristo está em mim, na verdade, o meu corpo deveria estar morto. Porque, por exemplo, se você estivesse morto, eu beliscasse você, você nem reagiria. Mas se eu te beliscar vivo, o que é que você vai fazer? Vai entrar na carne. Você vai entrar na carne. Entendeu? E a gente deve estar morto para o pecado assim como. Assim como. Aí veja que coisa interessante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui ele diz: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Não adianta você se esforçar para não pecar. Porque você, no esforço de não pecar, você está dizendo que o pecado ainda tem domínio sobre você. Ainda habita. Porque na verdade é para você aborrecer o pecado. Não é para você lutar contra ele. Não é para você lutar contra o pecado. É para você aborrecer. Eu tenho nojo, eu tenho... Aí é quando Cristo está em nós. Aí é quando, se Cristo está em nós, o corpo está morto. Porque eu não peco. Não é porque eu luto para não pecar. Eu não peco porque eu não quero pecar. Eu tenho esse domínio sobre mim. Eu não quero. Por quê? Porque o corpo, na verdade, está morto. E eu não preciso me esforçar para não pecar. Por quê? É natural. Porque eu não aborreço o pecado. A partir do momento que Cristo entra no coraçãozinho do homem, no espírito, a gente começa a aborrecer. Mas eu nunca vi ninguém nesse nível, não. Eu também não, mas eu não. Aí meu filho fica: pai, como é que o senhor chega e fica assistindo o senhor mesmo? Eu digo: meu filho, tem tanta coisa que eu falar na hora e que eu só vou saber amanhã. É verdade. E eu fico sem entender. Mas pai, o senhor assiste de novo? Por que eu assisto de novo? Eu digo: porque eu quero ouvir o que eu falei. E na hora, às vezes, eu vai falando, exatamente. Então, existe uma inclinação. Aí o que é que vai acontecer? Para a gente terminar, o que é que vai acontecer? Como a minha inclinação da carne é inimizade contra Deus, o que é que eu preciso fazer? Gálatas 5 e 24. Quem achou primeiro pode ler. Eu vou fazer guerra de espada. Os adolescentes queriam primeiro. Agora eu quero fazer com vocês. Quem vai fazer? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esses sinais eu vejo. Mas o outro eu não vejo. Cara, 24, 24, lê o 24 da gente. 24. Imagina os que são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Por isso, tá, gente?
eu estou nessa carne, mas ela está crucificada. Sabe o que é crucificar? É mortificar. É morte. Teu irmão que... o irmão lá fez assim, o irmão lá aborrecer. O irmão lá disse assim, ele usou na onça, ele disse, quase que o irmão, ele dizendo que tem que ser um aproximamento por lá, ele disse, quase que o irmão fazia o descer da cruz. Aí foi que eu fui entender, das versículos agora. Eu vim das versículos agora. Glória a Deus. Descer da cruz que nós estamos na cruz, né? Crucificados com Cristo, né? Nós estamos, não, nós precisamos subir na cruz. Mas eu nem subiu. Nós precisamos, não é que nós estamos. Nós precisamos. A gente não está nem levando. Era pra ter dito que tu conseguiu subir, meu irmão. Mas é muito bom, porque a gente usa muito essa expressão, né? Nós somos assim, nós Nós somos... terminar aqui o programa, eu vou dizer um negócio. Não, depois depois. Fica ao vivo. Eu já vi um menino aqui. Ei, só que tem um detalhe. Tem uma expressão na Bíblia que Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Já pensou? O que é você se esmurrar? É você produzir exatamente aquela questão de autoflagelação. Isso é o mesmo que a pessoa brigar consigo mesmo. Consigo mesmo. A E gente outra briga coisa, diariamente com a gente mesmo. exatamente. Isso é uma luta Esse é o diária. esmurro. É uma Esse é o luta esmurro. diária. Esse é o esmurro. Porque, por exemplo, o que Paulo fazia, Paulo se esmurrava naquele momento, que ele dizia, eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele se esmurrava com aquilo ali. Aí veja qual foi a expressão que ele conseguiu. 1 Coríntios 9, 24. Veja a expressão que ele conseguiu para revelar esse momento. De você não conduzir a sua vida. 9, 24. Elias foi uma pessoa que foi... Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Continua? Pode ver. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Muito bem. Olha, a gente tem uma ideia que a gente não pode se abster de nada. Mas, olha, as pessoas que vão para as Olimpíadas, eles se abstêm, meu irmão, de comida, eles se abstêm de mulher, eles se abstêm de homem, se for mulher, eles se abstêm de tudo. E muitas vezes, se for casado, até dos filhos eles se abstêm. E o preto não faz isso. Aí, Paulo disse, olha, como esses fazem, eu faço. É verdade. Ele usa muito muita coisa diária, igual a Jesus. É uma expressão bem natural. Lê mais. Muito bom. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E quem Paulo dizia? Mas porém, um incorruptível. Eu, porém, não. É verdade. Nós porém. Nós, ainda nem eu, viu? Nós, ele está incluindo a gente também. Pode ler. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas mas assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira ficar reprovado. É a espada de dois gumes, subjugo. Né? É a espada de dois gumes. Subjugar, meu irmão. Subjugar. Glória a Deus por essa palavra. É por isso que você não pode conduzir a sua vida. Você tem que entregar. Vigília. A gente vai ter que fazer. A gente vai ter que entregar uma vigília, né? Já ia dizer. E para a gente terminar, a gente vai para Romanos 8,13. Vamos seguindo, sacrificando a nossa carne. Romanos 13. Romanos 8,13. Amém. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. As obras do corpo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito, não pela carne.
Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe. Deus lá. Mas pelo Espírito mortificar-lhes as obras do povo de Deus. É bom se a gente tivesse tempo para mostrar que obra de carne, que obra do Espírito são essas, né? Mas, graças a Você Deus... sabia que o seu vídeo mais assistido é As Consequências do Jugo Desigual, parte 1. É o mais assistido no YouTube. Eu entrei nas estatísticas mais do que sobre o de Edson, sobre a escola bíblica. Mas de que? Mais do que o de Edson, é mais assistido. E É famoso. As Consequências do Jugo Desigual, aquele vídeo realmente é excelente. Depois de uma relembrada, Eu vou ter que assistir. Meu menino foi uma vez e vai dizer, pai, como é que você vai assistir de novo? E essa palavra de hoje, esse final aqui sobre espírito e carne, vai ser colocado no site também. Está filmando ali. Ai, que bom. Vai colocar também. Então vamos orar.